Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Só Pedrada Quant. Aqui tem só o ouro sem enrolação. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a sigma álgebra mais importante de todas, que é a sigma álgebra de Borel. Então vamos lá. Tem algumas maneiras de definir a sigma álgebra de Borel. Dentre elas, eu vou falar de duas aqui, vai? Então, vamos começar com essa daqui. Então, essa sigma álgebra é uma sigma álgebra, no caso mais simples, aí a gente está falando que é uma sigma álgebra em cima da reta dos reais. Então, a sigma álgebra de Borel, a gente pode dizer também que é a sigma B, esse B redondinho, o script B, né? Então, é a sigma álgebra de Borel em cima, sobre, nos dos números reais, tá bom? Então vamos lá. Quem é essa sigma álgebra? Se você pensar que você vai pegar os reais e você poderia pegar todos os subconjuntos dos reais, então o famoso conjunto das partes do real, dos reais, todos os subconjuntos dos reais, tem muita gente lá dentro, e esse muita gente lá dentro tem gente que eu não vou conseguir medir. Se você quer mais informação sobre isso, procura lá no canal um vídeo sobre o paradoxo de Banach-Tarski. Então, para eu conseguir usar a nossa medida tradicional, a medida de comprimento, que eu vou falar mais sobre ela depois, mas só explicando o porquê que apareceu esse conjunto de Borel. Porque, originalmente, as pessoas queriam trabalhar com todos os subconjuntos de R. Só que se eu fosse medir todos, usando a medida de comprimento tradicional que a gente tem, do intervalinho que vai do A até o B, que é a chamada medida de Lebesgue, vai ter um vídeo mais para frente falando, já tem no canal falando sobre medidas, falando da medida de Lebesgue, mas eu vou fazer um vídeo só sobre medida. Então, quando eu coloco dentro da medida de Lebesgue um intervalinho AB, que pode ser fechado, ou aberto, ou híbrido, como quiser, mas o fato é, a medida de Lebesgue dá B menos A, é o comprimento desse cara. Só que, se eu quisesse usar essa medida para todos os subconjuntos possíveis de R, não vai funcionar como deve, vai dar problema, a gente vai chegar em inconsistências. Assiste o vídeo lá do paradoxo de Banach-Tarski que você vai entender. Então, para eu trabalhar direitinho, eu preciso criar um espaço que vai ter o meu espaço amostral, que seria o R, e eu vou ter uma sigma álgebra, que é uma sigma álgebra de Borel, não é a sigma álgebra que tem todos os subconjuntos possíveis de ômega. Então, quem é a sigma álgebra de Borel? É a sigma álgebra gerada pelos conjuntos abertos de R. Então, o que é o conjunto aberto dos reais? É algo desse tipo aqui, ó. São todos os x tais que o x é maior do que o A e menor do que o B, sem incluir os extremos. Então, se eu pegar esses conjuntos, igual você já viu no vídeo anterior, que é gerar uma sigma álgebra a partir de um conjunto que aquele conjunto nem é uma sigma álgebra. Então, você pega esse conjunto formado por intervalos abertos dos reais, conjuntos, né, intervalos abertos dos reais, e gera uma sigma álgebra a partir desses caras, ou seja, sai completando todo mundo que precisa para obter uma sigma álgebra. Lógico que você já sabe, se você assistiu o vídeo anterior, que colocar todo mundo lá que está faltando para chegar no 2 elevado a ômega vai dar uma sigma álgebra. Mas essa não é a sigma álgebra gerada pelos conjuntos abertos, porque tem uma menor do que o 2 elevado a R, que é a chamada sigma álgebra de Borel. Então você pega todos os intervalos abertos de R, completa fazendo uniões e complementos, vai pondo todo mundo lá. Esses caras, que quando você completar todo mundo e formar uma sigma álgebra, eles vão ser uma sigma álgebra que é menor do que essa sigma álgebra. Então, essa sigma álgebra aqui, ó, ela
contém a sigma-álgebra de Borel, ela é maior, tem mais gente lá dentro desse aqui do que esse, mas na sigma-álgebra de Borel tem muita gente, de modo que tudo que a gente faz na nossa vida, a menos que você seja um cara ultra hiper esquisito, essa sigma-álgebra vai ser suficiente para você, no mundo da engenharia, da física, das finanças, trabalhar com essa sigma-álgebra vai ser suficiente para você. Então essa é a primeira definição do que é a sigma-álgebra de Borel e por que ela precisa existir. Estou te contando, mas quer mais informação, vai lá no vídeo do paradoxo de Banach-Tarski. A outra maneira de definir a sigma-álgebra de Borel é dizer que a sigma-álgebra de Borel é o conjunto, né, a coleção de todos os conjuntos chamados conjuntos de Borel. Então, se eu pegar todos os conjuntos de Borel e botar lá, eles vão formar uma sigma-álgebra. E quem que é o tal conjunto de Borel, Mayali? Ele é um conjunto que ou ele é um intervalo de R, e veja, esse intervalo pode ser aberto, pode ser fechado, A, B, pode ser aberto de um lado, fechado do outro, pode ser fechado de um lado, aberto do outro. Então, todas as definições vão chegar na mesma sigma-álgebra. Se nessa definição aqui, ó, eu tivesse partido dos conjuntos fechados de R, também daria certo, vai chegar. É que a definição mais tradicional é falando que a sigma-álgebra de Borel é a sigma-álgebra gerada pelos conjuntos abertos. Mas se eu usasse os fechados, vai chegar no mesmo lugar. E os conjuntos de Borel, a mesma coisa. Então, o que é um conjunto de Borel? Então, ele é ou um conjunto formado só por um intervalo. Então, eu peguei lá, por exemplo, do 1 até o 3. O intervalo aberto do 1 ao 3. Então, esse é um conjunto de Borel. Ou eu posso fazer uniões, por exemplo, desses intervalos. Imagina que eu peguei agora o intervalo fechado ou aberto, tanto faz, do 5 até o 7. Então, esse cara unido com esse outro cara aqui, então eu vou ter um novo conjunto, que ele não é um intervalo, ele é um conjunto de Borel, porque ele é formado a partir da união de dois intervalos. Se eu pegasse dois intervalos e fizesse a interseção desses intervalos, eu também obteria um outro cara que é um conjunto de Borel. Então, se eu pegar intervalos de R puros, ou se eu pegar intervalos de R e unir esses caras, ou intersecionar esses caras, o que eu vou obter é um conjunto de Borel. E quando eu unir todos os conjuntos de Borel, eu vou obter a sigma-álgebra de Borel. Esse é um jeito de ver. Qual é o outro jeito de ver? Pega os conjuntos abertos, sai completando com uniões e complementos, que você vai obter a sigma-álgebra de Borel. Pega os intervalos abertos de R, complementa. Então aí eu vou ter um conjunto que, obviamente, ele não é uma sigma-álgebra. Por quê? Porque o todo não está lá, porque não necessariamente as uniões estão lá, mas aí você vai completando ele. Um cara tá, o intervalo tá, põe o complemento lá dentro, dois caras estão, a união também tá. Se você ficar completando o conjunto formado por esses intervalos, completando isso, você vai ter a sigma-álgebra de Borel. Ó, só um comentário que eu acabei não falando no caso de sigma-álgebra, mas vale para todas, inclusive de Borel. Aquelas 3 regras da sigma-álgebra, quando eu tenho uma sigma-álgebra, ela tem que... é um conjunto de conjuntos que tem que obedecer aquelas 3 regras. Então, o ômega tá lá, se um cara tá, o complemento tá, e se vários caras estão, então a união contável deles também tá. Só que você pode demonstrar que se a união de vários caras tá lá dentro e se o complemento tá lá dentro, você pode demonstrar usando um conceito que são as leis de De Morgan, leis de teoria de conjuntos. Você pode demonstrar que a partir se um cara tá, o complemento tá, e se vários caras estão,
na sigma álgebra, a união também tá, a partir dessas duas regras, você pode mostrar que, então, as interseções também estão lá dentro, ou as diferenças entre os caras estão lá dentro, tá todo mundo lá dentro. Então, você pode mostrar isso a partir das regras de De Morgan. Se tiver interesse nas regras de De Morgan, vai, no caso simples, A união B complementar é a mesma coisa que A complementar interseção B complementar. E A interseção B complementar é A complementar união B complementar. Então essas são as leis de De Morgan. Então com isso você pode mostrar que numa sigma álgebra não só os complementos estão lá dentro e também as uniões estão lá dentro, mas também todas as outras operações que você quiser fazer, interseção, diferenças, devido à lei de De Morgan, né, as regras aqui de manipulação de conjuntos de De Morgan, você pode provar que todo o resto também está lá dentro. Fechou? Quer a pedrada completa? No canal Mundo Quant tem vídeos inteiros explicando todos esses conceitos em mais detalhes e com exemplos. Te vejo lá.